Bom dia, irmãos. Uma alegria mais uma vez estar aqui. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 35 a 39. Como é que está a sua expectativa para hoje? Graças a Deus, o Senhor nos fez um lindo dia. E eu acho que às vezes a gente acorda correndo com os compromissos, mesmo no domingo, que é o dia do Senhor, o nosso coração se encontra acelerado. A gente está emendando um compromisso no outro. Talvez você já esteja pensando no almoço, quem vai almoçar na sua casa, como você vai organizar, que horas você vai sair da igreja, será que vai dar tempo? Eu quero convidar você a acalmar o seu coração nessa hora. O nosso maior desejo agora é ouvir Deus falar. E não se engane, maior do que o nosso desejo é o desejo do próprio Deus de falar com a gente. Mas eu costumo dizer que a gente precisa criar uma expectativa santa. A gente precisa, especialmente no domingo, criar uma expectativa de que Deus vai falar com a gente. De que, de maneira diferenciada, nós vamos ouvir a voz de Deus para coisas que estamos vivendo hoje. Não queremos sair daqui apenas com um ensino diferente, algo que acrescente, como se fosse um livro que você bota numa estante. Queremos ouvir Deus falar sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. E eu acho que Deus nunca para de falar, irmãos. Deus é um Deus vivo. Ele nunca para de falar. Nós é que paramos de escutar. Nós paramos de estar sensíveis a Deus. Paramos de estar na sintonia do que Ele fala. Então, eu quero te convidar agora a aproveitar alguns segundos de silêncio e buscar essa calma, buscar essa sintonia. Feche seus olhos onde você está e ore a Deus. Fala, Senhor, fala comigo. Fala comigo. O Senhor sabe os problemas que eu tenho vivido, sabe as ansiedades que eu tenho, sabe as coisas que eu preciso mudar. Então, vou te dar um tempo de silêncio para você buscar o Senhor e depois, mais uma vez, eu vou nos conduzir em oração. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, Deus que está presente nesse lugar. Senhor, a nossa oração é para que o Senhor acalme o nosso coração, acalme a correria que acontece dentro da nossa mente. Temos tantas coisas a fazer, mas o principal que não pode nos ser tirado é estar aos seus pés. E nessa manhã, Pai, nessa hora, a gente não quer se preocupar com nenhuma outra coisa, a não ser estar aos seus pés, a não ser ouvir a sua voz, prestar atenção naquilo que o Senhor tem para dizer para cada um de nós. Que a sua voz poderosa possa ressoar em nossos corações, de tal maneira, Pai, que não tenhamos dúvida que ouvimos o Senhor, e que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir o coração para que possamos ter a força e a firmeza de viver a Tua palavra. Que não cedamos, Senhor, à tentação de fugir por outros caminhos, de tentar encontrar caminhos mais fáceis, mas a Tua palavra, santa e poderosa, possa ser o nosso guia, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo nos escreveu Marcos, capítulo 1. Versos 35 a 39. Marcos 1, 35 a 39. Diz assim. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali,
pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, irmãos, porque vamos examiná-la. Eu queria, antes da gente examinar a Bíblia de maneira mais detida, convidar você a fazer um exercício de imaginação. Certamente você tem alguns amigos queridos ou familiares queridos que são muito caros a você, mas que por causa da correria da vida, dos desencontros da vida, talvez há muito tempo você não encontre, você não fale. Todos nós temos essa experiência. E eu quero que você medite um pouco nessa realidade. Será que é a mesma coisa eu ter um amigo que eu encontro todos os dias, que eu compartilho, que vive coisas comigo, e outro amigo que talvez more longe, talvez tenha atividades diferentes da minha, e por mais que nós tenhamos uma ligação mais forte, por mais que sejamos íntimos, a distância, o tempo nos afasta. Às vezes a gente fica com aquela sensação no coração de que está tudo bem. Tão forte é a amizade, tão forte é o carinho que você tem pela pessoa. Mas se a gente for analisar friamente, a relação está, no mínimo, estagnada. Vamos pensar um pouquinho mais. Por exemplo, imagina um casal, um marido e uma mulher, que moram juntos e se dão super bem. Estão sempre fazendo as coisas juntos, mas não se falam. Não se falam, não se comunicam. Você acha que essa relação íntima, de amizade, de carinho, vai durar muito tempo? Quando nós paramos a comunicação, por mais que o sentimento seja forte e ele faça com que essa sensação de amizade, de carinho, de companheirismo se propague no tempo, quando a gente para a comunicação, a tendência é o coração endurecer. Todo relacionamento precisa de comunicação, de comunhão, de histórias juntas, de olho no olho, de entrega, de decisões para que a gente diga não para aquilo que tenta nos separar, e a correria da vida sempre vai tentar nos separar de tudo e de todos, e sim para aquilo que é importante para a gente. Eu, na minha caminhada pastoral, irmãos, tenho percebido que a gente tem dificuldade de parar. A gente tem dificuldade para comandar a nossa vida. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas, via de regra, a gente acaba não guiando nossa vida para os lugares que a gente escolhe. Você já reparou isso? Normalmente, a gente vive a vida como um emaranhado de compromissos que outras pessoas nos jogam. É no trabalho, são compromissos familiares, são coisas que você tem que lidar por uma série de situações, mas, via de regra, a nossa vida é esse emaranhado de coisas que a gente vai pegando e que a gente não escolheu. E por isso mesmo, irmãos, a gente encara a vida como um conjunto de limitações que parecem insuperáveis. E a gente talvez pense assim: não, a minha vida é assim, como é que eu vou mudar? Talvez você pense: eu não tenho dinheiro para fazer nada diferente. Ou talvez você pense: eu não tenho tempo. Ou talvez você pense: eu não tenho pessoas que me auxiliem. E a gente sempre vai ver o que a gente não tem, o que a gente não pode, o que a gente não consegue. Mas o que de fato deveria ser a vida? Será que de fato ela tem que ser essa coisa louca, essa série de compromissos inadiáveis, de urgências, das quais você tem que lidar o tempo todo? Muitas vezes, se a gente for pensar em comparações, a nossa vida parece como a de um malabarista jogando as bolas para o alto e tentando equilibrar todas ao mesmo tempo.
E a única maneira de aliviar é deixar algumas caírem. A gente abandona algumas bolas. Só que, infelizmente, irmãos, a gente, na correria, nas urgências, muitas vezes a gente abandona as bolas erradas. E a gente continua lidando com as coisas que gritam mais, que parecem mais agressivas em cima de nós, que nos espremem mais, e a gente vai levando a vida. Hoje, eu quero te desafiar a parar e pensar um pouco sobre a sua vida, para que ela não seja um trem desgovernado, para que ela não seja algo que você olha e não se identifique, falar, não, essa vida não foi a que eu escolhi, foi a que eu consegui manter, essa foi a vida que está dando para tocar, porque eu não consigo nada além disso. Como é que Jesus lidou com as urgências da vida? Será que a gente pode ir até Jesus para entender isso? Afinal, no tempo de Jesus, por exemplo, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, toda hora cobrando, pedindo respostas, informações. E a gente pensar o quanto a nossa vida em sociedade se tornou tão corrida, parece que a realidade bíblica é algo distante demais. O meu convite hoje para você é trazer a realidade bíblica para o hoje, para o agora. O que o texto que a gente acabou de ler tem a ver com a vida que você vive hoje? E como entender esse texto pode transformar a vida que você vai viver daqui para frente. Vamos voltar para a Bíblia? Lá em Marcos 1, o Evangelho de Marcos é caracterizado por ser um evangelho muito resumido, e por isso mesmo ele vai trazer muitas informações, e a gente às vezes se perde, porque são textos pequenos, mas cada 3, 4 versículos parece que é um dia de coisa acontecendo. O capítulo 1 de Marcos, então, acontece muita coisa. Jesus é batizado, ele é levado ao deserto para ser tentado, ele volta para Galiléia, e eu acho que aqui a gente começa a situar o texto que a gente leu a partir do verso 21. Antes disso, Jesus escolhe seus discípulos, ele passa um tempo de preparação da sua vida, ele é batizado por João Batista, e o Espírito Santo leva ele para viver 40 dias no deserto sendo tentado, sendo fortalecido, encontrando a voz de Deus para a sua vida, sabendo o que Deus de fato queria, qual era a sua missão. E a gente se confunde um pouco com isso, porque Jesus de fato é Deus, mas Jesus também de fato viveu como um homem, e na sua vida como homem, ele nos mostra exatamente os passos que a gente deve trilhar, deve seguir. Por isso é importante ver como ele viveu os seus dias. E ele reserva tempo para estar com Deus. Ele reserva um tempo prolongado antes do início da sua missão. E aí ele escolhe os seus discípulos e a gente pode dizer que o reino é inaugurado quando Jesus começa a sua pregação, a pregação do Evangelho. O que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é a inauguração do reino, é Jesus dizendo, olha, Deus se importa com a vida que você está vivendo hoje. Você não precisa viver esmagado pela maneira como o pecado construiu o mundo. Existe uma porta da qual a gente pode abrir e fugir e viver uma vida diferente. É o Evangelho, é entender que as minhas decisões e desejos estão manchados pelo pecado. E por isso, eu não posso confiar no meu coração. Eu preciso confiar na voz de Deus e deixar que Deus me guie todos os dias. Eu preciso encontrar essa voz que vai me direcionar, mas mais do que isso, eu preciso entender que os pecados são um ato de rebeldia contra Deus. E o Evangelho é o ato de Deus me perdoando por cada rebeldia, de cada afronta que eu cometi contra Ele e ainda cometo. Jesus nos perdoou e nos tornou livres para viver uma vida diferente, não para viver a mesma vida. E essa mensagem é tão poderosa, irmãos, que a partir do verso 21, Jesus vai com seus discípulos para Cafarnaum, e era sábado, e ele vai para a sinagoga e começa a pregar.
E diz que um demônio se levanta no meio da sinagoga. Às vezes eu fico me perguntando, o que o demônio estava fazendo lá? Para a gente fazer uma comparação, às vezes o demônio vem para a igreja, irmãos. Porque a gente pensa que só estar na igreja está tudo bem, minha vida já está boa. Só eu todo domingo estar ali sentado ouvindo, tudo bem. Tinha alguém lá, sentado todos os sábados, possesso de um espírito imundo. Isso é muito importante, estar na igreja, viver a comunhão, levar a sério, irmãos, a comunidade dos santos, porque é onde o Senhor nos reúne, mas isso é só o começo. E diz que Jesus expulsa o demônio daquele homem. Antes disso, as pessoas já estavam maravilhadas, impactadas pela autoridade de Jesus. Eu fico pensando que, às vezes, a gente passa tanto tempo na igreja, que a gente perde essa ideia de se maravilhar com Deus, de se maravilhar com a verdade do Evangelho, irmãos. A gente precisa tomar um choque espiritual no nosso coração, às vezes, para acordar de novo para a beleza de Deus, para a verdade de que Deus nos ama. Isso não é qualquer coisa. Um Deus que é santo, que olha para cada um de nós e diz: eu quero caminhar com você, eu quero mudar a sua vida. Eu olho para você e eu vejo coisas diferentes, um caminho diferente daquele que você mesmo vê. E o texto diz que toda a cidade entra em alvoroço. Jesus vai para a casa de Pedro. A sua sogra estava doente, a sogra de Pedro, e ela é curada. E olha que interessante, irmãos, depois isso tudo é um dia só, um dia na vida de Jesus. Ele cura, ele expulsa o demônio, ele prega com autoridade, ele cura a sogra de Pedro, e de repente toda a cidade aparece na porta de Pedro. Toda a cidade quer saber quem é aquele homem. E o texto, lá no verso 32, diz que ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Só para a gente ter uma ideia, talvez a gente possa, eu não fui atrás de números não, mas talvez a gente possa comparar Cafarnaum com Maria da Graça. Eu creio que os números devam ser próximos, não sei. A cidade de Cafarnaum talvez tivesse o tamanho do bairro de Maria da Graça. Imagina todo o bairro batendo aí na porta. A gente soube que vocês estão curando todo mundo. A gente soube que a gente pode trazer todo mundo que está atormentado por demônio, que tem alguém aí que tem autoridade suficiente para expulsar. E toda a cidade, é isso que o texto diz, todos os enfermos e endemoniados são trazidos. Verso 33 diz: toda a cidade estava reunida à porta. Todo mundo estava ali, algo diferente estava acontecendo. Não é simplesmente uma boa pregação, não é simplesmente uma ação social diferenciada, é o poder de Deus se encarnando e se tornando real. Irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. O reino de Deus é real. A gente se acostumou demais com um mundo onde o reino de Deus não acontece. Da mesma maneira que a gente se acostumou com uma vida onde a voz de Deus não é ouvida. E não quer dizer que Ele não fala. Não quer dizer que Deus não está agindo, Ele está. Mas às vezes a gente anda tão corrido, tão concentrado nos nossos planos, na nossa vontade, na nossa maneira de ver o mundo, que a gente não consegue enxergar Deus, a não ser que algo extraordinário aconteça. E Deus está nos chamando para ser parceiros daquilo que Ele está falando e fazendo. É como se Deus estivesse agindo aqui e a gente virado para lá. Aí a gente pergunta, por que Deus não está agindo? Ele está. A gente é que está com as costas viradas para a ação de Deus. Por que Deus não está falando? Porque a gente está com o nosso ouvido atento demais nas vozes desse mundo. O reino de Deus é real e a igreja do Senhor Jesus Cristo é chamada para viver esse reino no nosso dia a dia, no domingo, onde nós estamos. E eu acho que é interessante, irmãos, porque o que a gente faria, hein? Se nós aqui reunidos nesse salão
fôssemos os discípulos de Jesus, desse tempo, o que a gente faria se todo o bairro batesse na nossa porta? Talvez você, como eu, pensasse assim, caramba, beleza, glória a Deus, vamos receber esse povo aí, bota todo mundo para dentro. E no dia seguinte ia chegar mais gente, vamos lá, vamos trabalhar, Deus está agindo. Mas o que Jesus faz? E aqui talvez isso nos choque, ou a gente tenha dificuldade de entender o movimento de Deus. Porque é exatamente o texto que a gente leu, diz no verso 35, que Jesus, tendo se levantado alta madrugada, ele saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Aí a gente talvez esteja pensando, legal, Jesus está recarregando as baterias para começar tudo de novo. Diz o texto que, verso 36, os discípulos procuravam diligentemente Simão e os que estavam com ele. E no verso 37 encontram Jesus. E falam para Jesus, Senhor, todos te buscam. Como quem diz, o pessoal voltou, está todo mundo lá na porta de Pedro. Vamos lá, Jesus, vamos começar de novo o nosso trabalho. Porque eles nunca tinham visto isso. Eles nunca tinham visto isso. Eles haviam sido convidados por Jesus e pela primeira vez eles estavam vendo o mover de Deus. Eles estavam animados, empolgados, foram atrás de Jesus. Vamos lá, Senhor, o que a gente vai fazer agora? O pessoal está lá. E o que Jesus faz? Jesus vira para aqueles homens e fala, não, a gente vai para outros lugares. A outras povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Como é que essas coisas se encaixam na nossa filosofia de vida? Como é que eu posso entender esse texto da maneira como Deus vê? Há muito que se falar, irmãos, mas eu acho que é muito interessante perceber como que Deus reage à vida. Eu acho que é legal ver o reino de Deus inaugurado, mas perceber que no dia seguinte, alta madrugada, Jesus sai, vai para um lugar deserto para orar, eu tenho que começar a me perguntar por quê. Eu quero que você se pergunte, por que você acha que Jesus foi para um lugar deserto? Por que ele foi orar? A resposta de Deus vai dar uma dica para a gente. Porque há coisas urgentes gritando por nossa atenção o tempo todo. Eu estava brincando com a minha esposa, outro dia a gente estava vendo um vídeo, eu acho que as mulheres têm a mente mais dinâmica do que os homens. Os homens se concentram numa coisa só. E aí o vídeo dizia, era uma mulher parada assim, tomando café tranquilamente, mas aí vinha a voz de fundo, as 1000 perguntas que ela tinha na mente. O que eu vou fazer para o almoço? Poxa, como que eu vou pegar o meu filho? E o trabalho dele? Isso aqui, começa. Ela falou, Marcelo, é assim mesmo. É assim a mente da mulher. Ela está pensando 1000 coisas, lidando com 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a gente, de fato, irmãos, não pode abandonar. A gente tem 1000 atividades, mas é inevitável que no meio dessas 1000 atividades, a gente pegue coisas que não nos dizem respeito. Ou mais, a gente comece a assumir papéis que não são nossos. Ou mais, fazer coisas impulsionados não por Deus, mas por causa do pecado. O que vão pensar de mim? Se eu não fizer isso, como é que o outro vai reagir? Será que a pessoa vai entender se eu disser um não para ela? Será que ela vai ficar triste comigo? Olha quantos movimentos na nossa vida são causados, na verdade, pela raiz do pecado em nosso coração, no coração dos outros. E a gente tem que pensar com carinho sobre o nosso dia, porque, irmãos, a única coisa que a gente tem para viver o reino de Deus é o nosso dia, é o nosso corpo. Se a gente pega o nosso dia, se a gente pega a nossa vida, o nosso corpo, e só vai, o reino de Deus não acontece.
A única coisa que você tem para viver o reino de Deus é o seu dia de hoje. Não é o ontem e nem é o amanhã, é o agora. E se o agora é gasto em correrias, talvez você esteja encontrando a resposta, porque o reino de Deus parece algo tão distante. E aí, eu acho que a gente precisa aprender a julgar o que é importante. Porque o que é importante não pode ser deixado para depois, porque existem coisas gritando pela minha atenção. Eu não posso abandonar o que é central na minha vida, porque algo toda hora está me perturbando e me enchendo o saco, porque alguma preocupação ou sentimento me perturba o tempo todo. Porque o caminho claro para essa decisão de correr sem parar é o esgotamento. Quando a gente vê Jesus separando a madrugada para orar, por que ele faz isso? Por que Jesus não dormiu até a hora que fosse suficiente e foi lá orar depois? Porque ele sabia que as pessoas viriam no dia seguinte. Então ele precisa encontrar um tempo no seu dia em que não teriam urgências batendo à sua porta. Ele tomou uma atitude declarada de afastar a urgência, de se desencontrar com os pedidos que toda hora nos cercam. Então ele acordou muito mais cedo e foi orar. O que significa orar, irmãos? E aqui eu acho que é um ponto importante. A gente começou falando, como é que você define oração? A gente normalmente fala assim, orar é falar com Deus. Mas eu acho que essa definição é ruim. Porque orar não é falar com Deus só. Orar é conversar com Deus. A gente aprende a orar como quem faz lista de compra. Como é que é a tua oração? Eu fiz esse teste, perguntando para algumas pessoas que já eram crentes há muito tempo. Quem te ensinou a orar? Quem te ensinou a ler a Bíblia? As pessoas normalmente falam assim, ninguém. E a coisa mais importante para a gente, que normalmente tem a ver com o centro da nossa devoção a Deus, que toda hora alguém aqui no púlpito está falando, você precisa orar. Nunca é ensinado, ou pelo menos a gente acha que as pessoas vão aprender automaticamente. Via de regra é isso. Mas a oração precisa ser aprendida, porque embora a gente não tenha uma fórmula fechada, os discípulos de Jesus vão até ele e falam, Senhor, ensina-nos a orar, porque é óbvio que o judaísmo nos ensinou a orar, mas a gente não sabe orar como você. Então existe um jeito certo e um jeito errado de orar. Se Jesus teve que ensiná-los a orar, existe um jeito, eu vou tirar a palavra errada, porque sempre que você tenta falar com Deus, sempre é bom. Nunca é errado você falar com Deus. Mas existe um jeito melhor de orar. E Jesus ensina esse melhor jeito de orar. E a gente vai ter oportunidade depois para mergulhar nesse texto, mas eu só quero dar essa pincelada para a gente entender que a oração não é só uma lista de pedidos. A oração precisa ser você falar com Deus e ouvir. Pastor, como é que eu ouço Deus? É algo que precisa ser aprendido. É algo que não é tão simples. Mas se Deus é vivo, Ele é um Deus que fala através da sua palavra. Mas Ele também fala através do seu Espírito. Quantas vezes nós não temos impressões fortes no nosso coração que não são impressões que vão contra a palavra, obviamente, por isso você sabe que vem de Deus, e você vai começando a criar intimidade e saber como Deus fala com você. É um exercício que a gente precisa aprender. Jesus faz isso. É um assunto que dá para muitas horas, por isso eu estou só pincelando, irmãos. Mas aí, percebe, Jesus separa esse tempo para estar com Deus em oração. E quando as urgências de fato o encontram, porque elas vão nos encontrar, você pode ir para a China, irmãos. Você pode ir para a China, as urgências vão te encontrar. Você pode sumir do mapa, eles encontram. E aí, quando as urgências encontram Jesus, ele tem uma resposta. Ele fala, não, eu atendi, ele não fala dessa maneira, mas a gente pode entender, eu atendi esse povo ontem o dia inteiro. Existem mais pessoas precisando.
Eu sei que se eu ficasse aqui, eu teria trabalho para dias, semanas, talvez meses. Mas o meu trabalho não é esse. E aí eu acho que é o grande diferencial, irmãos. Jesus sabia a sua missão porque Ele conhecia Deus. Ele nos ensina a entender que a única maneira de dizer não para as urgências, para a correria e loucura dessa vida, é saber qual é a sua missão. Para que Deus te separou? Para que você vive os seus dias? O Senhor me criou de maneira poderosa e peculiar para que eu seja desse ou daquele jeito. E ninguém aqui é igual. Alguns são bons em conversar. O pastor falava o quanto a Doris o auxiliava. Cada um, talvez um seja mais atento, talvez outro encontre o seu prazer em ser esse apoio, talvez outro goste de trabalhar sozinho, talvez uma pessoa goste de trabalhos manuais, outro goste de ensinar, mas Deus nos criou de maneira diferenciada, para que o reino aconteça na nossa vida, e as urgências sejam atendidas na medida em que elas de fato sejam importantes ou não. Eu preciso entender pelo que o meu coração tem pulsado, em que áreas o reino de Deus é uma realidade para mim e eu posso transformar em uma realidade para outras pessoas. Você está entendendo? Mas jamais, irmãos, jamais eu vou saber isso se minha vida é só correria. Jamais eu vou encontrar Deus e ouvi-lo. É claro que Deus é poderoso, misericordioso, e muitas vezes Ele nos encontra. Mas nós já fomos salvos, então nós precisamos ter outro caminho. Não como Paulo, que foi pego no meio do caminho. Nós precisamos ir caminhar com Deus. Há uma grande diferença entre trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. E Jesus está nos ensinando essa diferença aqui. Quando você trabalha para alguém, você pega aquilo, você quer logo terminar o trabalho. Às vezes a gente faz isso na igreja. Ai, que bom que essa aula acabou. Que bom que terminou o culto. Ufa, que bom que chegou ao fim esse trabalho. Você está terminando o trabalho, você quer acabar, você quer bater o ponto. Mas quando você trabalha com Deus, Deus está ali do seu lado, Ele vai guiando o seu coração, Ele vai te sustentando, Ele vai te alimentando. E a gente vai encontrando prazer em viver aquelas coisas. E a gente não vê a hora de recomeçar. A gente não vê a hora de começar de novo a viver o que Deus tem para a gente. É rico, é poderoso, é vivo. Mas Deus precisa ser o centro da nossa vida. E é muito fácil, irmãos, a gente pegar a nossa vida e fazer de nós o centro. É o que eu quero, o que é bom para mim, o que é confortável. E aí Deus se torna um ajudador. Eu venho para a igreja porque eu tenho problemas e Deus precisa me ajudar. Eu vou até Deus porque Ele precisa atender a minha oração. Eu tenho coisas a resolver na minha família. Eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu preciso de um novo emprego. Eu preciso de cura. Eu preciso de solução. E a vida passa a ser sempre solucionar um problema atrás do outro. E aí talvez você pense assim, não, agora sim, esse problema vai se resolver, a minha vida vai entrar nos eixos. Mentira! Você sabe que parece que vem um outro problema ainda maior. Ele está ali se preparando para entrar, porque é revezamento, sai um, entra outro. E a gente tem que tirar da mente essa ideia de que a vida é resolver problema. A vida é viver o reino. É acordar de manhã e falar, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual aventura nós vamos viver juntos? A quem o Senhor vai me enviar? Que palavras eu tenho que dizer? Que coisas eu preciso fazer para abençoar as vidas que o Senhor já colocou ao meu redor? E aí, quando Deus começa a ser o centro, Deus começa a determinar o ritmo da minha vida. E não os medos, não as angústias, não os problemas. Porque o mundo sempre vai ser manchado pelo pecado enquanto Jesus não voltar. O mundo sempre vai carecer de cura para as doenças, sempre vai carecer
de pessoas que ajudem a resolver a economia, sempre vai carecer de segurança. O mundo sempre vai trazer os seus problemas, porque o pecado manchou a criação. Mas nós somos o vislumbre do que virá. A gente não pode entregar o nosso coração a viver esse tipo de ritmo, o ritmo do medo, da angústia, da necessidade. A gente não vive o que não tem, a gente não vive o que não pode, a gente não vive o que a gente não consegue, a gente sonha com esperança no futuro, porque Deus está lá também. O Deus que está no nosso coração é o Deus que nos convida a sonhar, a ter expectativas santas, a ter esperança no que Deus já está fazendo ao meu redor. A gente não vive fugindo, se escondendo, pensando o tempo todo. A gente vive avançando. Jesus falou para Pedro: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. É a ideia de que a igreja está avançando e destruindo portas. Está derrubando o que está pela frente. Como é que você tem vivido a sua vida? Correndo de um lado para o outro? Preocupado? Sempre pensando no próximo problema a se resolver? Em um mundo, irmãos, com tanta correria, com tantas oportunidades, a gente precisa saber para o que o Senhor está nos chamando. Só Deus pode conduzir a nossa vida. A gente tem que tirar os problemas do volante do nosso coração. A gente tem que tirar o medo, tem que tirar a angústia, tem que tirar as necessidades. Elas têm conduzido muitas vidas que já conhecem o Senhor. E a gente tem que aprender a dizer não, irmãos. Senão a gente, para sempre, vai viver acuado. A gente precisa ter a coragem para dizer não. Eu gosto do texto de Hebreus. Hebreus 12 diz assim: portanto, irmãos, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Preste atenção, o autor de Hebreus diz que a gente precisa se desembaraçar. Você já teve essa experiência de estar andando pela rua e de repente uma linha se embolar no teu pé e você tenta tirar e não consegue? É essa a experiência de se desembaraçar. E ele está dizendo, presta atenção, ele não está falando só da gente se desembaraçar do pecado. Ele não fala só isso. Ele fala para a gente se desembaraçar do peso. Tem coisas que parecem boas na nossa vida, mas tem se tornado peso, que a gente tem que aprender a se desembaraçar. A gente precisa estar com Deus para discernir essas coisas. A gente precisa gastar tempo com Deus, caminhar com Ele. A gente tem que ter a coragem para parar, para dizer não, e para viver a vida que o Senhor nos separou. Eu gosto de um autor que fala muito sobre espiritualidade, que o nome dele é Richard Foster, e ele escreveu um livro chamado Vida com Deus. Ele diz o seguinte, que Deus, todos os dias, ressoa a sua voz ao nosso coração, dizendo: eu estou com você, você quer estar comigo? Todas as manhãs o Senhor fala ao nosso coração: eu estou com você, mas você quer estar comigo? Você quer viver esse dia comigo? Ou você está tão concentrado no teu plano, na tua vida, no que você deseja, naquilo que você traçou para você mesmo, e deixou Deus sentado numa cadeira dizendo: Senhor, quando eu terminar isso aqui eu te chamo, quando essas coisas acabarem a gente conversa. Como é que está o seu coração? Sabe o que é legal, irmãos? Pensando em tudo isso, eu ainda tinha muitas coisas para falar, mas eu sei quanto nossa capacidade de aprender é pouca, e Deus tem misericórdia, Ele vai nos ensinando aos poucos. Mas eu quero terminar com isso.
O mesmo Deus que morreu numa cruz por pessoas pecadoras, é o Deus que morreu pela sua igreja. E Ele olha para a gente e fala assim: eu não chamo mais vocês de servos. Quando Deus olha para a gente, Ele não enxerga um monte de pessoas que estão ali para fazer coisas para eles. Servos. Eu não chamo mais vocês de servos. Eu chamo vocês de amigos. Porque o servo não sabe do que o Senhor vai fazer. Mas o amigo sim. O amigo é aquele que está junto. E é isso que o Senhor quer ser de cada um de nós. Amigos. E se até hoje a sua vida parece embolada, perdida, cheia de pesos, eu quero te lembrar que existe um amigo que te chama mais uma vez essa manhã para caminhar contigo. Ele quer estar com você. Ele sonha uma vida diferente para você. Ele tem um projeto diferente do seu, porque Ele é infinitamente mais sábio do que você. E eu quero terminar com esse desafio. Só tem um jeito da gente mudar de vida, irmãos. É pegar o nosso projeto e jogar no lixo. Pegar a nossa independência e jogar no lixo. Porque quando seres manchados pelo pecado e limitados em sua maneira de ver o mundo, dizem para Deus: Senhor, eu tenho um plano, vem aqui me ajudar. Eu não quero seguir o teu. De fato, eles ainda não conheceram Deus em sua plenitude. Eu sei que às vezes a gente tem medo de se entregar completamente para Deus. Dá medo. Às vezes a gente tem medo de que o plano dele me machuque, ou não me torne alegre, tão alegre quanto o meu plano. Mas eu quero te lembrar mais uma vez essa manhã, que não existe nenhum plano melhor do que o de Deus. Você jamais vai conseguir ser tão feliz. A única maneira de você ser feliz é dizer sim para o Senhor, plenamente. Falar: Senhor, toma minha vida, não quero mais escolher. Toma o volante, me guia segundo a tua vontade. E o desafio que eu faço para você essa manhã é simples. Ouça Deus. Como Jesus nos ensinou mais uma vez hoje, pare. Diga não, arranque coisas do seu dia a dia para estar com Deus. De outra maneira, você jamais vai ouvi-lo. Ele está falando. Ele quer estar com você. Você quer estar com Ele? A gente tem que responder. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por, mais uma vez, poder abrir a sua palavra e meditar sobre ela. Eu sei que o Teu Espírito ainda tem muitas coisas a dizer a cada um de nós, e a minha oração é que Ele continue falando. Continue falando com a gente ao longo desse dia, ao longo dessa semana, e que não pare, Senhor, que a gente consiga sintonizar os nossos ouvidos e o nosso coração ao Senhor, à Tua verdade, e que de fato essa verdade fique tão clara, que a gente não consiga enxergar mais nada a não ser o Senhor na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.